O Despertar do Mal. Meu nome é Júnior, atualmente, ano 2021, tenho 42 anos e o que vou relatar aconteceu por volta do ano de 2017 na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Vou iniciar falando um pouco sobre mim. Minha mãe conta que eu, quando criança, via espíritos com muita frequência, o que fez com que ela me levasse a um centro espírita para fechar meu corpo. E funcionou. Nunca mais tive experiências sobrenaturais e esqueci totalmente desse outro lado do mundo repleto de mistérios. Mesmo sendo espírita, nada mais acontecia perto de mim. Era como se eu tivesse morrido para o mundo sobrenatural. Eu até me achava cético, até aquele fatídico dia. No ano de 2017, minha filha mais velha estava com 12 anos. Também tinha um garotinho de 10 meses de vida que já estava dando seus primeiros passos. Para melhor compreensão, vou tentar descrever a casa. Nela tinha um corredor onde ficavam as portas de todos os cômodos. No final dele tinha um armário que eu utilizava como estante de livros, bem próximo da porta da cozinha. De frente para o corredor ficava meu quarto e ao lado ficava o quarto da minha filha. Era uma noite como outra qualquer. Estava com meu bebê no colo e fui ao quarto da minha filha para lhe cobrir e desejar-lhe boa noite. No quarto dela tinha um abajur aceso com a luz fraca, para não deixá-la na total escuridão. Importante mencionar que na região serrana do Rio faz bastante frio no meado do ano, e a casa estava completamente fechada, impedindo a entrada de corrente de ar. Quando me aproximava da porta do quarto, que estava entreaberta, meu filho olhou em sua direção e tomou um grande susto repentinamente, e se retraiu em meus braços, tamanho pavor que sentiu. Em seguida, ele enterrou a cabeça em meus ombros e começou a chorar desesperado. Assustada, minha filha cobriu a cabeça com um cobertor. Enquanto tudo isso acontecia diante dos meus olhos, um arrepio tomou conta do meu corpo, um arrepio que eu nunca havia sentido e que me deixou aterrorizado. Voltei, sentei na cama da minha filha e comecei a fazer uma oração em cântico. Uns 10, 15 segundos depois, a porta se abriu e fechou sozinha. Abriu aproximadamente meio metro, o suficiente para uma pessoa passar. O bebê continuava chorando e gritando, apavorado em meu colo. Minha esposa, que estava em outro cômodo da casa, ouviu a pancada na porta e o choro do nenê. Assim como eu, acredito que ela também sentiu algo sombrio, pois já entrou no quarto orando em voz alta. Senti novamente a onda de arrepio percorrer o meu corpo, e sinto nesse momento ao contar esse relato e relembrar tudo o que aconteceu naquele dia. Peguei as crianças e fomos todos para o meu quarto, local onde mantenho uma foto do meu guia espiritual, e tinha muita fé que o mal que estava na casa não entraria naquele cômodo. O bebê já não chorava mais, parecia nem se lembrar do que ocorrera minutos antes. O coloquei no chão e ele começou a andar com aqueles passos inseguros de bebê, e ele foi em direção à porta do quarto. Ele não tinha visibilidade do corredor, pois o berço ficava na frente. Continuou andando, contornou o berço. Quando se aproximou da porta e olhou para o corredor, meu pequeno se retraiu novamente com pavor de algo que somente ele via. Com dificuldade, ele voltou aos meus braços e chorava muito. Acolhi meu filho, fechei a porta do quarto e dormimos todos juntos naquela noite. Isso foi tão traumático para o bebê que no dia seguinte, ao acordar, ele ia fazer o mesmo percurso da noite anterior. Contornou o berço, mas ao se aproximar da porta, ele, cautelosamente, colocou a cabecinha para fora, dando uma espiada para ver se aquilo ainda estava lá. Ao constatar que o caminho estava seguro, ele saiu do quarto, mas todo escabreado, tadinho. Isso confirma que realmente ele viu algo sinistro no corredor, algo que não vi, mas pude sentir a sua maligna presença. Depois desses acontecimentos, fomos em busca de informações sobre a história da casa, dos moradores anteriores. Queríamos saber o que assustou meu filho naquela noite. Minha filha estava com depressão e estava sendo tratada com medicamento. Depois do evento no quarto, ela nos contou algo que até então não sabíamos. Nos disse que escutava vozes na cabeça dela falando coisas ruins, incitando-lhe a cometer atrocidades. Até aquele momento não havíamos associado a sua doença a causas espirituais, mas com o que ela nos contou, somando com o evento sobrenatural que presenciamos, chegamos à conclusão que a doença da minha filha poderia ter relação com a presença sobrenatural que habitava aquela casa. A moradora do apartamento que ficava ao lado do nosso eram 2 apartamentos por andar.
e que era uma das moradoras mais antigas do prédio, comentou que a senhora que morava no nosso apartamento mexia com coisas espirituais, mas não soube dar melhores detalhes. Um tempo depois, minha esposa conheceu uma moça na igreja evangélica que ela frequentava. Conversavam e, ao saber onde morávamos, a moça falou: Nossa, você mora naquele condomínio? Naquele lugar morava uma bruxa. Minha esposa, já com uma pontinha de desconfiança, perguntou: Você sabe dizer em qual apartamento essa bruxa morava? Não sei, mas vou perguntar para minha amiga que mora lá. Foi ela que me contou dessa bruxa, feiticeira, sei lá. A resposta veio dias depois e vocês já podem imaginar. Essa feiticeira morou no nosso apartamento. Sabe a estante que falei que usava como prateleira para meus livros? A moradora anterior a utilizava como altar onde cultuava suas entidades. As pessoas não souberam dar detalhes sobre os rituais que ela praticava. Por serem pessoas simples de uma cidade pequena, eles resumem tudo à feitiçaria. Mas por tudo que presenciamos ali, presumimos que ela não mexia com coisas boas. Menos de 6 meses depois do ocorrido, nos mudamos dali, mas algumas questões ficaram sem respostas. Moramos naquele apartamento por alguns anos sem que nada de anormal acontecesse. Então eu pergunto, o que fez despertar aquelas manifestações malignas? Um estranho na noite. Eu estava com 14 ou 15 anos e frequentava assiduamente uma igreja evangélica, onde fui ambientado desde muito jovem. Nessa época, eu havia passado por um trauma familiar muito forte, devido à separação de meus pais. Minha mãe, que sempre fora a religiosa mais ferrenha da família, agora se afastava da doutrina, mas eu me mantive firme em cultos e reuniões. Foi no dia de uma dessas reuniões, inclusive, que se passou o relato que venho aqui compartilhar. Lembro-me que era uma noite de quinta-feira de um verão muito quente. Naquela época, o bairro era mais tranquilo em relação aos dias atuais, e não era de se estranhar que durante a noite, bares ocupassem ruas e calçadas até altas horas. Nessa ocasião, era por volta de 20 horas, quando me dirigi a uma casa onde seria realizada uma das reuniões da igreja. Logo de cara eu sabia que algo estava muito errado daquela vez. Enquanto eu caminhava pela rua, não pude deixar de notar que tudo estava no mais profundo silêncio, o que era muito estranho, visto que não era tarde da noite ainda, e era comum ter pessoas andando por ali. Fui tomado por uma sensação inquietante, mas como já estava próximo do meu destino, tratei de apertar o passo, afinal, não gostava nada daquilo que acontecia à minha volta. Me aproximava de uma encruzilhada e percebi que um homem vinha descendo a rua à minha esquerda. De início, julguei ele como um bêbado, porque ele falava coisas sem nexo, que eu não conseguia entender. Ele veio descendo a rua meio que gritando, como se tentasse afastar alguma coisa dele. Olhou para mim, falou algo que não conseguia entender muito bem. A única sentença que pude decifrar foi: Deus é mais. E seguiu pela rua que havia acabado de subir. No segundo seguinte, por instinto, olhei para o caminho percorrido pelo homem quando este apareceu e vi algo que nunca mais vou me esquecer. Ali, parada a aproximadamente 2 metros de mim, havia uma forma humana. Era tão sólida que inicialmente julguei se tratar de um homem. A figura estática permaneceu ali apenas por alguns segundos, mas foi o suficiente para eu notar alguns detalhes. Primeiramente, aquilo não tinha rosto, sem olhos e boca. A face era revestida por um tecido negro, tal como aquelas toucas ninjas. Sim, eu sei que é estranho. Trajava somente preto, um sobretudo que ia até a altura das panturrilhas. Usava um chapéu de 3 com uma fita em sua base. A figura toda evocava a imagem de um daqueles detetives de filmes de época. Única comparação que consigo fazer. Só que contando com o elemento do terror. Daí cheguei à conclusão que o primeiro homem que vi estava fugindo daquilo, e eu era apenas o segundo a ver a aparição. Depois de uns 2 segundos de mais profundo silêncio, com a criatura me observando, pisquei, e quando abri os olhos, aquilo não estava mais ali. Não sei como não saí correndo tal como outro homem fez, talvez estivesse perplexo demais para isso. Então, apenas segui meu caminho e decidi ignorar aquele acontecimento. Felizmente, logo cheguei ao meu destino. Esse relato foi enviado pelo Vitor no e-mail assustadoramente@outlook.com. Bem e mal. Eu nasci no Pará, numa cidade pequena, que não citarei o nome e nem o meu. Uma cidade pequena como a minha sempre tem histórias de visagens.
Quando faltava energia, nos reuníamos na frente das casas para ficar falando sobre histórias de terror. Eu sempre tive curiosidade de ver ou ouvir essas coisas. Eu fui o tipo de criança que tinha medos e fantasias. Era do tipo que, quando ouvia essas histórias, voltava para casa com medo do escuro e também de dormir sozinho. A vida foi passando, fui crescendo e a curiosidade sempre permaneceu. Certo dia, eu já com 18 anos, estava em uma baladinha com amigos. Já estava bem bêbado, passando mal, então resolvi ir para casa. Chegando lá, comecei a passar mal por causa da bebida, então decidi ir para o quintal me distrair um pouco. Estava no escuro mexendo no meu celular, quando ele caiu no chão. Por um momento, eu, com a cabeça meio zonza, olhando para um lado e para o outro, me abaixei e peguei meu celular. A tela estava suja, então eu a limpei na minha camisa e nesse momento a tela se apagou. Quando olhei na minha frente, tinha uma coisa cujo rosto eu não conseguia identificar. Foi bem assustador. Como eu estava bêbado, fiquei parado olhando sem sentir medo. Porém, os segundos foram passando e meu raciocínio voltando. Daí, comecei a sentir um aperto no peito, o tempo esfriando, o corpo paralisando e a única reação que tive foi a de me levantar. Não tive coragem de falar nada ou mexer com aquilo. O que fiz foi me levantar e caminhar para dentro de casa. Conforme eu andava, tive a sensação de que aquela coisa estava me seguindo. Bom, até aqui acho que é uma coisa que assustaria qualquer um. Em um outro dia, eu estava na praça próximo da minha casa, quando decidi ir embora. Estava acompanhado de outra pessoa. No caminho havia um quintal que atravessávamos. Era um atalho. O quintal era abandonado. As pessoas sempre contavam que nesse lugar aparecia visagens e coisa do tipo. Entramos nesse quintal para atravessá-lo. Havia muitas árvores, era um terreno enorme. Tinha uma mangueira bem grande e quando olhei para cima dessa bendita árvore, vi tal coisa que no momento meu corpo paralisou e eu pude identificar. Vi muito rápido, mas foi o suficiente para eu sentir meu corpo inteiro se arrepiar. Falei um palavrão, reação de impulso, e a pessoa que estava comigo pegou na minha mão e saiu me puxando e perguntando o que eu tinha visto. Já fora do quintal, contei o que vi na mangueira. Algo como um anjo. Estava acorrentado em forma de crucifixo. Ele estava com os braços abertos, mas haviam correntes em cada uma de suas mãos, e dava para ver que era um ser brilhoso. Pude perceber que era um anjo, mas isso até hoje é um mistério para mim. Já fui em locais espíritas, de umbanda e até mesmo na igreja perguntar sobre essas coisas que eu vejo, querendo saber se é bom ou se é mal. Alguém me disse que pessoas têm anjos e que eu sou uma pessoa em 1 milhão. Normalmente, todos temos nosso anjo da guarda e eu tenho mais do que um que me guarda. Essa pessoa só me disse isso e nada mais. Pedi mais explicações e ela falou que, com o tempo, eu iria saber. Fui procurar saber mais e a resposta que obtive sobre ter 2 ou mais anjos é que pode ser o bem, mas que também pode ser o mal. Isso é uma coisa que me assusta bastante. Esse relato foi enviado no Telegram. Moça misteriosa no cemitério. Em 2007, eu devia estar no auge dos meus 15 anos e às vezes minha tia-avó e sua amiga me convidavam para passear com elas pela cidade. Era muito divertido, pois elas me levavam para comer biscoitos, passear no parque e outras atividades. Minha tia era muito sozinha e eu também. Afinal, minha mãe e minha avó estavam sempre trabalhando ou ocupadas com alguma coisa e eu não tinha muitos amigos. Na época, morávamos em Caxias do Sul, uma cidade do Rio Grande do Sul, que tinha muitos habitantes e muita coisa para fazer. No dia dos finados, estava sozinha em casa e minha tia pediu para que eu ajudasse a ela e a sua amiga a levar algumas velas e flores ao túmulo da mãe dessa amiga. Hesitei, pois eu tenho muito medo de cemitérios e de suas lendas, mas como eu sempre ajudei minha tia, me senti um pouco obrigada a ir. Fomos no carro dela e colocamos as coisas necessárias no porta-malas. Já que íamos para lá,
lembrei de passar no túmulo da minha avó paterna para deixar uma vela e uma flor. Chegamos lá e descemos do carro, indo logo para o porta-malas. Deveria ser umas 6 horas da tarde e, como era inverno, anoitecia cedo. Estava muito escuro e havia poucas pessoas no cemitério. Isso já me causou calafrios, pois eu já odiava cemitérios, ainda mais à noite e com quase ninguém. Enquanto ajeitávamos as coisas, minha tia se virou em direção ao cemitério e se surpreendeu. Em cima de um túmulo aleatório, havia algo como um poste ou um palanque preto, porém reluzente, pois se destacava na escuridão do local. Não havia luzes por perto e o túmulo não ficava muito longe de onde nós estávamos. Porém, ali ao redor já não havia mais ninguém. O tal poste não era muito alto, mas era extremamente negro, mais escuro do que o próprio céu. Minha tia então se virou e me chamou, e logo sua amiga se virou também. E sim, eu vi o tal poste, mas não consegui distinguir o que era. Acendemos uma vela e estreitamos os olhos para tentar enxergar melhor, sem coragem de nos aproximar daquilo, quando, de repente, o tal poste se virou e pudemos ver a figura de uma mulher. O preto que enxergávamos era o seu cabelo, que ia até o chão. Parecia estar sentada, pois ela se virou de um modo que só podíamos enxergar metade do seu corpo, quase que de lado, mas sem mostrar muitos detalhes. Seu rosto era extremamente branco, mas era belíssima. Não usava maquiagem, somente um vestido vermelho reluzente. Ficamos encantados com a visão da belíssima moça, porém ela se virou um pouco mais e o encanto se tornou pavor. Sua mão era totalmente ossuda, não havia pele nem músculos, somente ossos. Ao enxergarmos sua mão, levamos um susto e na mesma hora ela sorriu, sem mostrar os dentes, como se fosse uma risadinha. Nós 3 gritamos e entramos no carro correndo, deixando as velas e flores para lá. Até hoje, minha tia-avó e sua amiga, que já tem uma certa idade, lembram do momento e contam como se fosse ontem. Eu também nunca me esqueci da belíssima mulher e de sua mão ossuda e horripilante, mas eu não queria ter ficado para saber o que iria acontecer. Esse relato foi enviado no e-mail pela Larissa de Torres, Rio Grande do Sul. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!